Vou dar um share. O coração dispara. A gente vai tomar banho. Amanhã no mercado. Mas eu acho melhor. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um webinar hoje com o Diego Sanches. Ele vai falar um pouquinho de pixel art para vocês. E aí, para introduzir esse webinar, eu passei aqui um videozinho da Wacom One. O Wacom One é o nosso lançamento do ano. Então, é o display de entrada para a galera que quer começar a trabalhar num display. E esse display tem um precinho super especial, que é a metade do preço do Cintiq. Então, é um produto bem para Brasil mesmo, para a galera que está querendo comprar um primeiro display e está sem grana para ter uma Cintiq, é o produto ideal. E legal que a gente conseguiu um cupom de desconto, descontão de R$200 aí nesse produto durante os webinars. Eu vou colar aqui no chat o link para vocês comprarem e o cupom que vocês devem usar aí para adquirir esse produto, tá bom? O Diego já está aí na tela. Muito bem-vindo, Diego. Obrigado. Ele vai falar de pixel art. O Diego também é professor na Melier. Deixo a palavra com você aí e vou cuidar do chat para você, tá bom, Diego? Beleza. E aí, gente? Tudo bom? Me apresentar aqui rapidinho. Boa tarde. Meu nome é Diego Sanches. Eu sou ilustrador. A minha formação de faculdade é como designer gráfico. Eu trabalhei como designer gráfico por 8 anos em design de editorial, mas eu sempre trabalhei com ilustração também, paralelamente. E depois desse tempo como designer gráfico, eu fui para ilustração, geralmente para mercado editorial. E desde 2015 eu comecei na verdade, desde 2012 eu entrei no mercado de jogos. Primeiro fazendo ilustrações e concept e design de interface para jogos para celular. Mas desde 2015 que o maior foco do meu trabalho está sendo no pixel art. Então é disso que eu venho falar aqui para vocês. Hoje eu dou aula na Melier, né? Além de trabalhar com projetos de jogos em pixel e trabalhar também na verdade, todo mundo... eu trabalho com projetos que muitas vezes não são jogos, mas são coisas que as pessoas querem que pareça com jogos antigos, né? Jogos retrô, enfim. Então eu faço muita coisa também para publicidade, para eventos em pixel art, com animação em pixel art. Eu dou aula na Faculdade Melier, dou aula no curso de tecnologia em jogos digitais. A minha matéria no primeiro semestre é pixel art mesmo. E dou aula também na pós de arte para jogos, de interfaces 2D, fundamentos de arte e de arte conceitual, na pós-graduação de arte para jogos da Faculdade de Melier. Falar um pouquinho aqui, mostrar um pouquinho do meu trabalho, do que eu costumo fazer. Tentar não me alongar muito nisso, porque para dar mais tempo aí para mostrar o meu processo de
de criação de pixel art. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vou... Deixa eu ver aqui. Beleza. Acho que todo mundo deve estar vendo aí, né? Espero. Estamos sim, tá tudo certo. Beleza. Esse aqui é meu site, diegosanches.com. Deixa eu ver como é que é. Site diegosanches.com. Aqui eu tenho vários tipos de trabalho que eu faço, mas em específico eu vou falar do pixel art. Meu trabalho de pixel que ficou mais conhecido foi esse daqui, que era o Science Combat, foi um trabalho que eu fiz em 2015, que era um joguinho de luta para Super Interessante, para o site da revista Super Interessante, que era um joguinho de luta com vários cientistas famosos da história. Foram 8 cientistas e com alguns golpes baseados nos estudos, nas teorias científicas Muito deles. bacana esse trampo, hein? Então, eu tive que criar vários golpes inspirados nos próprios, nas teorias e nas descobertas, enfim. Muito legal, muito legal. E esse trabalho aqui foi o que fez, ele deu uma bombada, deu uma viralizada na época. Isso foi 2015, né? Já faz 5 anos. E depois disso, basicamente, a maior parte dos trabalhos que eu comecei a fazer de lá para cá foram sendo trabalhos de pixel art. Eu gosto de fazer bastante coisa, né? Como dá para ver aqui no meu site. Eu tenho trabalhos que são de pintura digital. Isso aqui ainda deve ter sido um dos últimos infográficos que eu fiz para revista impressa ainda, né? Fazia várias coisas com pintura digital, mas foi o pixel art que está me trazendo mais trabalho nos últimos tempos, assim. Isso aqui foi um projeto que eu fiz para um festival de música que tem aqui em São Paulo. Foi em 2017, foi o Koala Festival. Eles pediram para eu fazer toda a identidade visual deles com pixels e toda a comunicação foi feita com animação em pixel, trailer, anúncio dos artistas, anúncio dos DJs, como a gente mostrou o palco, que ia ser lá na Memorial da América Latina. Foi um trabalho bem legal mesmo. Se vocês entrarem depois, é que tem som aqui, se sair o som, vai estourar o som. É uma confusão. Então, depois, se vocês quiserem ver o trailer inteiro com todas as cenas, ele ficou bem legal. E tem algumas coisas legais, né? Fiz umas coisas, uns vídeos promocionais com algumas marcas também. Esse aqui foi um trabalho legal também que eu fiz foi para um site, que é um site americano, chama Bleacher Report. Na verdade, é um site internacional, né? Eles têm Estados Unidos, tem Inglaterra, tem alguns países, tem sede em alguns países. Que é um site de esportes, falam de todo tipo de esporte. E eles, volta e meia, esse aqui foi o trabalho, é o primeiro que eu fiz para eles, mas eu já fiz várias coisas diferentes. Volta e meia, eles me pedem para fazer alguma coisa referente à temporada atual de algum esporte. Assim. Se tem algum atleta que está fazendo sucesso, eles pedem para fazer alguma coisa desse atleta. Se tem alguma jogada que foi legal, que foi marcante, eles pedem fazer alguma coisinha, às vezes uma piada, porque eles têm uma rede social muito forte, assim. Então eles estão sempre alimentando
com muito conteúdo, eles têm conteúdo de todo tipo. E quando eles querem animaçõezinhas assim de pixel, fiz aqui do NFL, futebol americano, eles acabam pedindo para mim. Bom, ficar falando muito sobre mim não, chega já. Se quiserem conhecer, olhar melhor, olhar mais meus trabalhos, também tem um trabalho de quadrinhos. Eu sou parte de um coletivo de quadrinhos que chama Quad Comics. A gente faz quadrinhos de ficção científica. Eu também tenho uma história em quadrinho que chama Ana Saito, Journalist Fighter, que é meu lançamento do ano passado, que também tem a ver com o mundo dos videogames, principalmente o mundo dos jogos de luta. Então, para quem se interessa por esse assunto, acho que vai curtir também. Mas depois podem entrar no meu portfólio, diegosanches.com, facinho, Sanches com S no final, sem br.com. Aí vocês conseguem ver melhor, com mais calma. Vou falar aqui nesse webinar, tentar fazer o mais rápido possível aqui para dar tempo de mostrar bastante coisa. Mas o que eu quero mostrar é o meu processo de criação de sprites em pixel art. Vou tentar até chegar a fazer uma animaçãozinha, mas talvez não dê tempo, mas pelo menos vou conseguir mostrar todo o meu processo de criação de um sprite, mesmo que seja estático. Eu acho que dá para tempo de fazer uma animaçãozinha também, mas vamos tentar aqui. Deixa eu compartilhar aqui agora a minha... Diegão, eu colei aqui o seu site. Você falou mais alguma coisa? Que tava uma gritaria aqui na minha casa, meu filho chegou da rua, cara, desculpa. Eu preciso pôr mais alguma coisa aqui no chat? Só falei disso mesmo. Tá bom, pus o site aqui por enquanto. Tá. Eu vou botar aqui, ó. Estão perguntando se é legal abrir algum software para acompanhar o seu trabalho e tentar ir fazendo em casa. Eu vou fazer tudo no Photoshop, mas por questão do tempo, eu vou fazer meio rápido, tá? Então eu não vou conseguir fazer isso da forma que eu faço nas aulas mesmo, que eu faço lento, passo a passo, de forma, né, bem didática, que eu quero mostrar bastante coisa, então eu vou acabar fazendo meio rápido. Se ficar tentando acompanhar, eu acho que vai perder alguma coisa. Mas, assim, se quiser tentar, fica à vontade, né? Mas o que eu vou mostrar é como eu uso o Photoshop para fazer pixel art. Photoshop é um programa feito para isso? Não, não é. Ele não é um programa especializado em pixel art. Existem vários outros programas especializados nisso. E, obviamente, programas muito mais baratos do que o Photoshop, do que uma assinatura do Photoshop mensal, que assusta algumas pessoas aí, principalmente pessoas no começo de carreira ou estudantes, né? Eu sei que é um pouquinho difícil. Eu vou mostrar... Eu uso o Photoshop porque, como eu disse, minha carreira inteira foi como designer, como ilustrador. Eu trabalho nessa área de design e ilustração desde 2003. Então, já tenho aí uns 17 anos de carreira. E, para mim, foi muito mais natural usar o programa que eu já usava, que eu já uso há, sei lá, quase 20 anos, para fazer o pixel art também. Porque ele é um programa muito bom também para pixel art, mas ele não é especializado para isso. Tem algumas coisinhas específicas que a gente precisa fazer para conseguir... Deixa eu só tentar ver uma coisa aqui. Para conseguir trabalhar direitinho com pixel art. Tá, consegui mexer. Fica, por causa do zoom aqui no compartilhamento de tela, ficou uma barrinha escrito "você está compartilhando a tela", e aí estava na frente do Photoshop. Mas eu percebi que dá para mover isso aqui. Isso, as coisas do Zoom dá para mover. Até o pessoal que está assistindo,
se a câmera... Ah, você tirou a câmera, né? Mas dá para mover também a câmera, se Eu não precisar. tirei, mas eu posso tirar, interromper o vídeo aqui. Tirei minha câmera. Tirei minha câmera? Tirou. Espero que É, sim. sumiu aqui. Tinha uma janelinha, agora sumiu. Tá bom. Mas dava para me mover também. Tá. Não precisa, né? Não precisa ficar olhando pra minha cara enquanto eu faço as coisas. Economiza um pouco de banda aí. Eu vi que o comentário aqui do Paint, né? O Paint dá para fazer pixel art no Paint. Inclusive, o meu começo, falando um pouco que eu não falei, né? Como eu comecei a mexer com pixel art, como eu comecei a fazer pixel art. Eu devia ter uns 15 anos de idade, na verdade. 15, 16 anos de idade, eu comecei fazendo sprites para Mugen, que era uma engine de jogo de luta gratuita para o DOS. Na época eu fazia, era no DOS mesmo, não era nem no Windows. E aí eu usava o Paint para fazer as edições dos pixels que eu comecei a fazer naquela época. Depois do Paint, eu acho que eu passei para um que era da Corel, assim, não era que vinha junto com CorelDRAW, Corel Photo Paint, acho que era isso. Passei a fazer as edições no Corel Photo Paint e só depois de muito tempo eu comecei a usar Photoshop, só depois que eu entrei na faculdade mesmo, que eu comecei a usar o Photoshop, porque o computador que eu tinha na época não rodava Photoshop, não rodava nada. 486 DX4, lá na época não rodava Photoshop não. Mas então eu sempre me interessei por essa edição de pixels de excelente computador para época, mais ou menos. É que eu fiquei com ele muito tempo depois dessa época, até trocar para um melhorzinho. Demorei um tempão para mudar. Tanto que o começo da minha carreira de ilustração não era com computador, não. Eu fazia aquarela, fazia com tinta mesmo. Diego, desculpa te interromper. Qual é Diga. o seu Twitter que Tá. Meu o Twitter Cauê tá precisando postar aqui, ele queria te marcar. Tá, é @desanches. @desanches, tá? Obrigado. Sanches com S. E Instagram é Diego Sanches com S O também. Instagram eu já postei aqui, agora o Twitter eu vou postar também. Tá, beleza. Valeu. Enfim, eu comecei nessa época e aí eu sempre continuei mexendo com pixel art. Eu fiquei muito tempo fazendo sprite de Mugen, de jogo de luta. Eu adoro jogo de luta, então é uma coisa que sempre me encantou assim na época. Eu programava um pouquinho também. Mas eu profissionalmente, assim, trabalhos mesmo, eu comecei a trabalhar profissionalmente com pixel art em 2015 mesmo. Já faz menos tempo. Mas, enfim, minha carreira foi se modificando conforme eu fui encontrando novas coisas, novos interesses. E eu acho que isso é comum, é normal, assim. Tem gente que tem vários interesses e não se preocupa ter uma carreira tão concisa, assim. De não, só posso escolher uma coisa para fazer, eu vou ter que fazer isso até ficar velho. Não, dá pra fazer muita coisa ainda. Eu vi que alguém perguntou aqui se eu fiz, na Gila, perguntou se eu fiz faculdade de design. Eu fiz. Fiz design gráfico, me formei em 2005. Fiz design gráfico na Belas Artes, aqui em São Paulo. E eu trabalhei 8 anos como designer gráfico mesmo, assim, design de revista, fazendo designer para revista. Trabalhei por 5 anos na revista Mundo Estranho, até 2011, 2012. 2012 eu saí do mercado editorial e para me dedicar só à ilustração. Mas eu fui fazer design para jogo também, design de interface para jogo, enfim, o design nunca me largou, no final das contas. Hoje eu faço design também de livro, de quadrinhos, dos meus e até de alguns amigos que me contratam, porque eu faço, né, produzo quadrinhos, mas a maior parte dos quadrinistas não tem muito conhecimento de design em si. Enfim. Deixa eu falar um pouquinho mais aqui do meu processo. Existem alguns outros programas
tem um que chama A-Sprite. Tem até uma pergunta dessa. O A-Sprite é bom para pixel art? O A-Sprite é incrível, na verdade, é um programa muito bom. É um programa, eu acho, dos programas de pixel art, é um dos mais usados hoje em dia. Ele é bem baratinho, ele não é caro. Dá para comprar na Steam mesmo. Então não precisa nem comprar em dólar. Se você for no site da Sprite, você vai comprar em dólar, né? Mas se você for na Steam, ele tem a conversão em real, tem aquela conversão da Steam mesmo, que é bem bem adaptada para o padrão brasileiro. Ele não faz a conversão do dólar para o real na cotação, não. É uma conversão bem boa para a gente. E sempre está em promoção, se nessas promoções anos que eles fazem, é capaz de estar em promoção agora. Eu não uso, na verdade, outros programas. Existem vários outros. Existem, como é que chama? Promotion. O Krita é grátis, né? O Krita é uma versão do Photoshop que é grátis. Eu tenho alunos que usam o Krita em casa, que não tem Photoshop em casa, porque, enfim, a gente estava dando aula presencial e teve que mudar para o EAD, e aí temos alunos que só tinham Krita em casa, eles conseguiram acompanhar muito bem a minha aula com o Krita. Então também dá para usar o Krita. Eu não tenho muita experiência com o Krita e nem tanto com o Sprite. Eu uso o Sprite para algumas coisas específicas, tipo exportar frame, que ele faz melhor que o Photoshop, exportar sprite sheets, que é aquelas folhas com todos os sprites de uma animação. O Sprite faz isso, então eu uso ele mais para essas coisinhas técnicas. Mas enfim, vou criar um arquivo novo aqui. Coisa importante, pixel art a gente está trabalhando com pixels individuais. É a manipulação de pixels individuais. Então eu não vou usar nenhum recurso, pelo menos não inicialmente, que vai criar pixels de forma automática. Então, para isso, eu preciso trabalhar com arquivos muito pequenininhos, porque cada pixel, cada quadradinho é realmente um pixel. Vou fazer aqui um arquivo de 50 por 50 pixels, tá? Ok? Olha o tamanho que é esse arquivo. Mas tudo bem. Eu trabalho com ele bem grande, assim. Coisa que é muito importante no trabalho de pixel. O padrão, né, do Photoshop a gente, para quem desenha, para quem pinta, é usar o brush, né? Que é o pincel. Mas tá vendo que o pincel, mesmo se eu diminuir ele para o tamanho de 1 pixel, tá vendo que ele cria vários pixels? Eu tô pintando tudo com a cor preto puro aqui, né? Vou ligar aqui a minha cor, tá vendo? Tudo zero, só preto. Mas tá vendo que ele tá criando vários pixels cinzas aqui? Isso aqui é uma coisa que chama anti-alias, tá? Que é que é um atenuador de serrilhado, que é uma coisa muito boa quando a gente está desenhando e pintando, porque a gente não quer ver serrilhado no nosso traço, nossas pinceladas, numa pintura ou num desenho. Mas no pixel art, esse serrilhado é exatamente o que a gente quer. A gente não quer que o computador gere esses pixels. A gente não quer que o computador gere pixels a mais. A gente quer que cada um dos pixels que a gente colocar estejam lá de forma intencional. Então, em vez de usar o pincel, o que a gente vai usar é o pencil, o lápis. O lápis é a mesma coisa do que o brush, né? O pencil é igual ao brush, só que a diferença é que não tem anti-alias. Então, ele só vai pintar exatamente com a cor que eu estou usando. Ele não vai pintar
não vai criar pixel nenhum que eu não colocar. E tá vendo que aqui eu tô colocando pixel exatamente no lugar que eu quero. Ele não tá colocando pixel nenhum. Pixel nenhum que eu não queira. Também, mesma forma do brush. Quando eu uso a borracha para apagar, se eu usar a borracha no padrão, ela funciona como se fosse um pincel. Para mudar isso é simples. Aqui no modo da borracha, estou com a borracha selecionada, eu venho aqui e modo para pencil. E aí, em vez de apagar como se fosse um pincel, ele apaga como se fosse um pencil. Tá? Como se fosse o lápis. Então, desenhar com o pencil, não com o brush, e apagar, averiguar que o modo da minha borracha está aqui como pencil. Não no modo original, no default, o padrão é aqui no brush. Então, primeira coisa a entender, a se lembrar de sempre para trabalhar com pixel art no Photoshop. Segunda coisa é perceber que todas as ferramentas que eu tenho, que tem essa opção aqui em cima, está escrito anti-alias, ele vai gerar aquele serrilhado. Ele vai gerar aqueles pixels semi-transparentes, pixels cinzas, que são, na verdade, o anti-alias, o anti-serrilhado, é uma transição entre... Ele aparece cinza porque é uma transição entre o preto e o branco. Se fossem duas cores, é como se fosse uma transição entre uma cor e outra, que é o que ele faz para tentar atenuar esse serrilhado. Se eu mantiver ele ligado, mesmo que eu tenha uma imagem que não tenha serrilhado, ele vai criar. Então, sempre que eu tiver alguma ferramenta, for usar qualquer ferramenta, verificar se meu anti-alias está desligado aqui. Tem aqui no baldinho, tem anti-alias, também aqui está desligado. Na ferramenta de seleção de laço, está desligado. Seleção elíptica, aqui também a gente usa muito para criar formas redondas, também está desligado. Então isso é baldinho, porque se eu tenho algo e eu quero preencher, também, se eu tiver com ele ligado, ele vai preencher e criar uns pixels esquisitos a mais do que eu quero. Então, sempre lembrar de manter desligado. Esse aqui é o básico de como trabalhar com o Photoshop. Então, não é tanta coisa assim para lembrar. É basicamente lembrar que o que a gente tem que fazer é sempre desligar o anti-alias, e se a gente usar uma ferramenta que tem um anti-alias embutido, o Photoshop geralmente tem uma versão sem anti-alias. Tá? Muito bom. Então, vou mostrar aqui um pouquinho do meu processo de criar um sprite. Uma das coisas que é mais importantes, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se o pessoal que estiver fazendo pergunta aí, me avisem, porque eu não consigo ficar Não, olhando. fica tranquilo, eu estou cuidando aqui. Tá bom. E se quiser saber alguma coisa, também me pergunta, Thiago. Eu queria saber sobre o Wacom. Sobre o Wacom. Por que será? Queria saber aí qual o seu contato com o Wacom, o que você tem de Wacom hoje, quais produtos que você já teve. Uhum. E o que você acha assim que melhorou na sua produtividade comparado se você tivesse que fazer todos os trabalhos que você faz, tanto de pintura digital, quanto de pixel art, quanto de animação, usando apenas o mouse? Tá. Hoje eu tenho uma Cintiq 22 HD, que é uma display, né? Uma tela de 22 polegadas. Ela já é um pouquinho antiga que eu tenho, não é dos últimos modelos, não. Mas uma coisa boa da Wacom é que ela dura bem, viu? Dura bastante. Isso é verdade. Dura bastante. Na verdade, eu não comecei com essa. Né? Essa aqui já é a minha quarta Wacom. A minha primeira foi uma Graphire 3 pequenininha em 2007. Foi a primeira Wacom que eu tive. Bom, a diferença de usar o mouse e usar
E usar uma mesa digitalizadora é gritante, assim, né? A diferença para mim entre usar uma mesa digitalizadora e uma display, eu sinto uma diferença de produtividade, mas a minha maior diferença eu vejo quando eu estou, de fato, desenhando alguma coisa, tipo, desenhando alguma coisa com traço. Eu percebo que para mim é mais fácil desenhar olhando para minha mão, né? Olhando para a tela, olhando para o que eu estou desenhando. Mas por muito tempo, a primeira display que eu tive foi a 12WX, que foi o segundo modelo de 12 polegadas da display da Wacom, né? Foi a Cintiq 12WX. Essa foi a primeira que eu tive, que era uma tela. Da tela pequena para a tela grande, para mim mudou pouco, na verdade. Assim, a qualidade, a 12WX, ela tem uma resolução menor do que essa, ela não era Full HD, ela era um modelo hoje é antigo, né? Modelo de 2009. Não 2009, não. Foi 2009? Modelo 2009. Não, a primeira Wacom eu comprei em 2004. A Graphire. Depois eu comprei uma Bambu, o primeiro modelo da Bambu. E depois eu comprei essa, Cintiq 12WX. E essa foi em 2009. Quando eu passei da mesa digitalizadora para a tela, para mesmo a tela pequena, que era 12 polegadas na época, eu acho que nem tem mais de 12 polegadas, a menor é de 13, né? Isso. A menor senti que é 13. E ela tem uma resolução super boa hoje, né? Essa aí que eu tinha não era nem Full HD, assim. E a calibragem da cor era meio difícil. Hoje já é bem melhor, assim. As que são hoje são bem melhores. Então, para mim, passar para essa daqui, melhorou a resolução e melhorou a cor. Esses são os maiores ganhos dos produtos mais novos, assim. Sim. Sempre melhora a gama de cores e melhora a resolução, né? Sim, a maior evolução, assim, de tempos em tempos, né? Sim, sim. Lógico, o design do produto, alguma coisa de qualidade, mas o mais específico, assim, é a resolução e gama de cor. Isso realmente eu senti uma diferença bem grande mesmo, passando para 12WX. Mas assim, eu fiquei com a de 12 polegadas, sei lá, uns bons anos, assim, comprei em 2009, troquei acho que em 2017, 2018 eu troquei para essa daqui. E aí eu tô desde 2018 até agora, 2017, 2018 com essa daqui. Então, assim, fui trocando só porque foi aparecendo oportunidades boas de trocar, porque se eu tivesse que... E se eu pegar a bambuzinha que eu comprei lá atrás, hoje, se essa aqui der algum problema, pegar a bambuzinha e colocar no computador aqui, ela vai funcionar. Porque ela está funcionando ainda. Eu tenho uma Intus faz 14 anos que eu tenho ela. E ela funciona ainda. A minha Graphire funciona ainda também. O problema é a Graphire que ela é 4x3, né? Ela não é wide, né? Porque os monitores usavam monitor de tubo com ela. Verdade. Então mas eu vou falar que eu já tive que usar, já tive que passar uns perrengues, que eu tive que pegar a Graphire e usar e foi, assim. Deu para fazer, mas é esquisito porque ela dá uma limitada na sua tela, né? Foi esquisito porque teve que me adaptar ali, mas tava funcionando igual. Enfim, deixa eu voltar aqui. Se tiver mais alguma pergunta, vai falando, hein? Beleza. Uma das coisas que eu acho importante quando a gente trabalha com pixel tem muita gente que pergunta para mim, se você não desenha antes à mão e depois reduz para traçar um pixel, né? Ou desenho direto em pixel. Para mim, isso faz muita diferença quando dependendo do tamanho do sprite que a gente for fazer. Sprites de jogos, da maior parte dos jogos, que são sprites de menos de 60 pixels de altura, eu não vejo necessidade de desenhar antes. Mas também é porque eu já tenho bastante experiência, mas se você achar melhor desenhar antes, sem problema nenhum também. Não quer dizer que é melhor ou pior. Eu não vejo necessidade.
Mas sprites para jogos de luta, por exemplo, quando eu falo sprites é que cada bonequinho em pixel é chamado de sprite, tá? Para se alguém tiver na dúvida do que eu tô falando. O que esse cara tá falando de refrigerante? Tá me dando uma sede. Mas que são maiores, né? Jogos de luta geralmente têm sprites maiores de mais de 100 pixels de altura. Então são sprites que permitem muito mais detalhes. E aí eu já acho melhor desenhar antes. Aí eu já gosto de desenhar antes. Talvez eu não desenho todos os quadros antes, mas eu gosto já de desenhar, porque aí você consegue. Ele é muito mais parecido com um desenho de fato, com um processo de desenho que a gente entende por desenho, linha, cor, enfim, do que os sprites pequenos que a gente tem que abstrair muito mais. Um pixel ele significa muito mais coisa quando você tem menos pixels. É uma coisa bem de abstração. Vocês vão entender um pouquinho por quê. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é pensar primeiro na silhueta geral do meu personagem. Então, vamos lá. Fazer um... E às vezes eu desenho usando o laço, não desenho usando o... Posso desenhar aqui um pedacinho com... A paleta de cor para pixel art é reduzida, sim. E isso é uma coisa que é muito importante. Eu vou falando e vou desenhando aqui, porque se eu parar não vai dar tempo de nada. Isso é uma coisa que é muito importante saber e até tem a ver com o escopo do projeto. Porque como o pixel art a gente sempre tem que lembrar que vai ser algo que vai ser animado, quanto maior os seus sprites e quanto mais cores diferentes eles tiverem, mais tempo vai demorar para conseguir fazer as animações. Porque imagina que se eu tenho só preto e branco, se eu mexo esse sprite de lado, sei lá, tem um sprite aqui. Aí meu próximo frame é ele mexendo de lado. E aí eu tenho um sprite que troca de lado. Se eu tenho 12 cores, para cada frame eu tenho que mexer todos esses 12. Então isso demora muito mais do que com menos cores. No pixel art, tudo, cada aspecto é controlado. Tamanho, número de cores, tudo é controlado de forma limitada. Antigamente, por conta de limitação dos próprios equipamentos, né, dos próprios videogames, né, o Mega Drive, o Super Nintendo, principalmente o Nintendo, o Super Nintendo já tinha menos restrições de número de cores, mas tinham paletas de cores muito, muito reduzidas e cores simultâneas muito reduzidas. O Nintendo, de 8-bit, os sprites podiam só ter 3 cores simultâneas no cada sprite. É isso que eu ia te perguntar. Isso tem alguma coisa a ver com os bits do videogame? O Mega, que era 16 bits, até perguntaram aqui também o Anderson. O Mega Drive e o Super Nintendo, que eram 16 bits, eles já tinham paletas um pouquinho maiores, eles conseguiam apresentar mais sprites e sprites com mais cores. Já não tinha tanto essa restrição de cores simultâneas, mas mesmo assim tinha também suas limitações. Tinha limitações até em outros aspectos, né? Não só limitações gráficas. Tá vendo que uma das coisas mais importantes é sempre, porque a gente está trabalhando com ele sempre com um zoom muito grande, né? Aqui, ó, tá com 1500 de zoom. Mas é importante sempre reduzir e olhar mais ou menos no tamanho que ele ficaria no seu jogo, para conseguir entender melhor o que está acontecendo aqui. Vou fazer um bonequinho aqui. Um bonequinho meio...
botar uma sombreira. Interessante de trabalhar com a silhueta, que é o que eu estou fazendo aqui, é porque eu consigo controlar se está dando para entender o que é esse personagem, o que ele está fazendo, mais ou menos, né? Tem que entender o geral, sem eu precisar ainda sem todos os detalhes, sem tudo isso. Porque a primeira camada de percepção humana é esse contraste da silhueta. Então é aqui que eu vou focar inicialmente para tentar... Se a minha silhueta estiver clara e resolvida, depois fica tudo mais fácil, porque eu sei que o sprite está comunicando mais ou menos o que ele é, ele está funcionando. Para o pixel art, a pressão da caneta não influencia, né? Não, a princípio. Para esse trabalho que eu estou fazendo aqui, em específico, não influencia. Mas tem algumas técnicas que eu consigo usar a pressão. Por exemplo, eu tenho uns brushes que eu fiz aqui, que são uns brushes de sketch, que aí ele faz uns ruídos, faz umas coisas assim. Que eu uso muito isso aqui quando eu vou fazer, sei lá, quando eu quero fazer, sei lá, um sketch de um cenário, por exemplo. Às vezes eu gosto de deixar um pouco menos controlado no começo. Então ele é melhor para pintura, né, no caso. Mas eu uso... mas assim, a princípio não precisa de Pressão. De pressão, não. Legal. E tal. Uhum. Mas não precisa de pressão, não. Pro pixel art, né? Para várias outras coisas é importante. Eu tenho uns brushzinhos que eu fiz aqui, um que cria esses pontilhados, que chama jitter, que é uma coisa bem do pixel art, assim. Isso aqui eu controlo com a pressão. Brush que você fez ele em pixel art, né? Eu fiz em pixel art. Eu fiz um brush de pencil, tá vendo? Eu tô bem levinho, aí eu vou mais forte, ó, até ficar... Então eu consigo fazer um gradiente em pixel art, controlando com a pressão. Legal. Isso é uma dica importante. Mas isso aqui é meio difícil de controlar. Eu tenho alguns que às vezes eu só quero esse levinho, ó, aí eu faço isso aqui. Se eu quero um que é mais fechado, eu tenho um... O pessoal já está perguntando se rola um zip com os seus brushes, com os seus principais brushes. Não, dá pra fazer até. Eu nunca exportei esses brushes. Eu fiz para o meu trabalho, mas depois eu posso até deixar em algum lugar para baixar. Me segue lá no Twitter e no Instagram que eu jogo lá em algum momento. Ouviu aí, Pedrão? Só seguir o cara aí que ele vai liberar para você os brushes, hein? Ele tá te seguindo já. Boa. Beleza? Deixa eu subir aqui. Tem umas coisinhas. Deixa eu ver se está ok. Nas proporções. Uma das coisas que é muito importante, que é entender as sequências dos pixels da silhueta, né? Porque o pixel, a gente tem que sempre, quando eu quero fazer uma linha reta, manter a sequência do, tá vendo? 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 1, nas diagonais iguais ou crescentes ou decrescentes para fazer uma curva. Para fazer uma curva limpa e retas limpas. Porque se eu faço isso aqui assim, estou fazendo uma linha diagonal, mas
quando eu afasto, o meu cérebro ele vai perceber isso como algo ondulado, ele vai como se estivesse serrilhado. E aqui ele vai perceber como, porque tem um padrão, nosso cérebro ele trabalha basicamente reconhecendo padrões, né, para tudo. E aqui ele reconhece padrão e ele lê isso como linhas retas. E aqui, como eu estou aumentando e diminuindo de forma gradativa, ele lê direitinho a curva. Então, por isso, é importante cuidar dessas sequências de pixels na silhueta. Então, aqui eu tenho 1, 2. Então, aqui eu estou criando uma curva, uma reta pequenininha e depois uma curva aumentando. Aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uma linha reta. Aqui eu tenho uma linha reta, uma reta. E aí eu aumento e crio uma curva. Porque isso vai parecer que... vai parecer mais limpo visualmente. É um pouco difícil explicar assim rapidinho isso, sem mostrar muitos exemplos, mas vou fazer aqui. Segunda etapa, vou começar. Que cor que eu faço? Vou fazer minha paletinha aqui. Vou fazer uma paleta com umas cores análogas aqui. Cores análogas são cores próximas no círculo cromático. Então, aqui. Se eu precisar de outra cor, vou colocar uma outra cor. Que vai ser uma complementar a esse vermelho, que é a minha cor oposta no círculo cromático. Vai ser essa daqui. Então, eu tenho uma paletinha de análogas e uma complementar, que vai ser uma cor que eu vou usar como acento, né? Como detalhe para chamar a atenção. Então, minha paleta vai ficar mais aqui e aqui eu vou usar em detalhes. Vamos ver. Eu não planejei isso, eu estou inventando agora, hein, gente? Se eu não conseguir, mas eu vou conseguir. Relaxa. Vou fazer aqui um ninjinha, sei lá. Vou primeiro pintar tudo isso aqui com uma cor só, tirar esse preto, não vou usar esse preto por enquanto. Vou tentar aqui usar minha seleção para já pintar tudo aqui de vermelho. Mais corcundinha. E assim, eu faço uma paletinha inicial aqui. Isso aqui. Então, vermelhinho. Faço essa paleta inicial, mas depois, se eu sentir a necessidade, eu adiciono mais cor. Não tem problema, não. Não precisa se comprometer com tudo desde o começo. Uma coisa boa do trabalho de pixel art, diferente de se eu estivesse usando tinta, né, aquarela, que o pixel é grátis. Então eu posso gastar os pixels aqui, fazer, testar, sem ficar com muito medo do resultado, porque qualquer coisa eu cubro, refaço, apago. Então é uma técnica bem permissiva nesse sentido. Não preciso... Não tem um processo tão rígido. Deixa eu ver. Carolina, eu não estou trabalhando com concept, não. Eu estou inventando agora, nesse momento, enquanto eu estou fazendo, estou inventando. Eu não tenho nenhum desenho dele antes, não. Seria mais fácil se eu tivesse? Seria.
Mas na vida a gente não tem muitos... Perguntaram aqui também se você geralmente usa camadas ou faz tudo em uma mesma. Eu separo mais camadas quando eu vou animar. Eu faço o desenho geralmente em uma camada só, mas depois, por exemplo, eu vou animar e eu recorto os braços, recorto as pernas, recorto a cabeça, porque no pixel art às vezes tem coisas que a gente reaproveita, né? Sei lá, se eu fosse animar, não vai dar tempo de animar, claramente. Se eu fosse animar esse personagem, fazer ele correndo, por exemplo, eu ia animar primeiro as pernas, depois os braços, né? Porque a perna é a animação principal. Imagina, qual que é o principal de uma pessoa correndo? É a perna, né? Então, primeiro anima a perna, depois anima os braços, que é a animação secundária, que é ele mexendo os braços, correndo, e depois o resto do corpo. Mas a cabeça provavelmente ela iria ficar exatamente a mesma cabeça, e ela ia ficar tipo balançando para cima e para baixo, assim, sabe? Então eu não preciso redesenhar a mesma cabeça em todos os quadros. Então eu separo, eu faria tipo recorto. Opa. Eu iria recortar cada pedacinho, completar por baixo, tal. E aí eu consigo usar e separar, e aí separo em pastinha. Eu faço porque às vezes eu trabalho com uns personagens bem complexos, assim. Então, às vezes é bom ter isso bem organizado. Fechar aqui. Vamos ver. Vou criar uma coisinha. Perguntaram também quanto tempo você demorou para desenvolver essa técnica de pixel art, para aprender o pixel art. Bom, é difícil responder esse tipo de coisa, né? A resposta é sempre minha vida inteira. Mas não é uma técnica particularmente difícil, viu? Ela é muito permissiva, porque não sei se vocês... É difícil perceber comigo fazendo assim só com a tela, vocês não estão olhando minha mão e tal. Mas o pixel, diferente de desenho e pintura e coisas do tipo, eu não preciso necessariamente trabalhar eu não preciso treinar minha memória muscular tanto assim. O que eu quero dizer com isso? No desenho é importante o gesto para fazer as linhas, né? Na pintura é importante também gesto para as camadas. No pixel eu posso só colocar tipo ponto, 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 ponto. É só clicar assim. Daria até fazer no mouse. Se você não tiver muito medo de desenvolver uma layer, né? Porque o mouse é fácil desenvolver layer fazendo clique, clique, clique de fazer pixel art. Mas os primeiros trabalhos que eu fiz quando eu tinha 16 anos não tinha Wacom, não. Foi no mouse mesmo. Você pode só... Então, essa parte mais mecânica do desenho, tipo, eu não consigo acertar a linha, minha linha é feia, minha mancha é feia da pintura. No pixel art isso não existe. Você consegue fazer... É mais uma questão intelectual de você saber onde colocar os pixels do que a parte mecânica, assim, que não exige tanta essa prática. Então, eu sinto que ela é uma técnica relativamente mais rápida para aprender nesse sentido. Aqui tem um probleminha de silhueta. Então, por causa dessas ombreirinhas aqui. Que o pixel tem pouco espaço. E aqui, só rapidinho, sei que já deve estar para acabar aqui o webinar, mas o que eu falei de aumentar a minha paleta, né? Por exemplo, aqui eu fiz um spritezinho básico, usando cores simples, a calça, enfim. Mas se eu quiser, por exemplo, criar uma sombra em cima dele, né? Deixar ele um pouquinho mais complexo. Aqui é um spritezinho 8-bit, vou deixar ele 16-bit, digamos assim. Para eu criar uma versão mais escura desse vermelho, por exemplo.
O ideal no pixel art não é só escurecer a cor, criar uma versão mais escura dela, mas também andar um pouquinho na roda, no círculo cromático, esfriando essa cor para criar a sombra. Normal, o mais comum é esfriar a sombra, né? A luz é mais quente do que a sombra. Esfriar e esquentar é andar em direção ao azul ou em direção ao amarelo. Esse azul é o nossa matiz mais fria, o amarelo é a matiz mais quente. Então aqui, esse violeta aqui mais escuro, eu ando um pouquinho em direção ao azul, só um pouquinho, não precisa ser tanto. Escureço ele um pouquinho e aqui também esse beijinho também anda um pouquinho, escureço ele um pouquinho e eu crio, acho que até um pouquinho mais. Aqui. Aí agora eu consigo criar mais uma camada de complexidade nele aqui. Mais uma camada de complexidade aqui. Que eu estava usando essa cor como sombra, não preciso mais, porque agora eu tenho uma corzinha que é a minha sombra mesmo. Também usar, agora eu tenho um valor de sombra, eu consigo deixar, separar melhor essas perninhas. Uma coisa que eu gosto de fazer meus sprites, isso é uma coisa que eu roubei da Capcom. Eu gosto isso funciona bem quando eu tenho pelo menos três cores diferentes para cada cor, né? Tem uma sombra, uma luz e um tom médio, um valor médio. Que é deixar o membro da parte de trás, né? Esse aqui está virado para a gente, esse aqui está virado para o cenário. Eu vou fazer aqui, esfriar aqui um pouquinho, criar uma versão desse. Membro da parte de trás não ter a cor mais clara, porque parece dar uma sensação maior da profundidade. Diegão. Oi? Vamos ter que finalizar, cara. É muito rápido. Chegou o momento. Mas eu posso propor uma coisa para você. Se você quiser finalizar esse pixel art aí e me mandar, eu posto depois nas nossas redes, a gente te marca. Beleza. Pode ser? Pode ser. Então tá bom, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. Eu só tenho um último recado que a gente vai ter agora em setembro o Acon Academy, que vai ser um evento com mais de 30 artistas aí da América Latina, Estados Unidos e Brasil. E vou passar o videozinho aí do teaser desse evento. Espero que vocês possam participar aí. Vai ser gratuito para todos. E vão ser tipo webinars como esse, só que com 30 artistas aí da América Latina toda, tá bom? Então, obrigado a todos que participaram. Diego, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. Obrigado a vocês. Show de bola, todos os seus ensinamentos aí, foi muito legal. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Todo mundo que fez pergunta. Teve bastante pergunta até. E obrigado pelo convite. Sempre que... Tá, portas estão sempre abertas. Beleza, vamos combinando. Valeu, abraço a todos. Abraço.
Valeu, pessoal. Até a próxima.